Então hoje a gente vai continuar o estudo do livro de Romanos e hoje nós iremos para o capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Romanos. E antes de começar a ler ali os primeiros versículos do capítulo 3, vamos relembrar o estudo da semana passada. Então, Paulo, nos primeiros capítulos que a gente leu lá da semana passada, ele separou as pessoas em 3 grupos. E ele fala que todos pecaram, não tem jeito. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E lá também a gente percebe que o nosso coração se inclina pro pecado. Então, todos pecaram. Aí o primeiro grupo que ele fala, vamos relembrar, são os pagãos gentios, aqueles que tinham a revelação natural por meio da criação de Deus, onde Deus se manifestava pela sua criação, mas eles ignoraram Deus. Aqueles que pecam abertamente, que eles se orgulham do pecado e eles incentivam uns aos outros a praticarem os mesmos pecados. Esse é o primeiro grupo que a gente já falou nos capítulos anteriores. O segundo grupo, Paulo fala dos moralistas, né? Que é aqueles que têm o Criador como seu Deus. Eles são monoteístas, têm Deus como Criador. Aqui também, nesse segundo grupo, está incluído nós, os cristãos, tanto os judeus como os gentios. Tanto os judeus que se converteram ao cristianismo, quanto os gentios. E esse grupo são aquelas pessoas que condenam, que reprovam publicamente os pecados dos pagãos, que são lá do primeiro grupo, mas que também praticam o pecado no oculto. Reprovam esses pecados na vida dos outros, mas escondido também praticam. E ainda tem o terceiro grupo, que a gente vai agora terminar de falar sobre esse terceiro grupo, que a gente começou semana passada e agora vai terminar. Agora é a parte final desse terceiro grupo, que são exatamente os judeus, que eles usam como escudo de proteção a circuncisão e a lei para viver em pecado. Então eles falam, nós somos especiais, nós pertencemos à família de Abraão, somos os separados, os escolhidos de Deus. Nós temos a lei de Deus, a lei foi entregue a nós. Só que eles são muitas das vezes hipócritas, porque eles usam essa lei como escudo e eles também praticam o pecado. Agora a gente já vai entrar no capítulo 3. E agora, no capítulo 3, nos primeiros versículos, Paulo vai continuar falando desse terceiro grupo, dos judeus. E Paulo aqui, ele imagina as perguntas que estão na cabeça desses judeus e ele mesmo faz as perguntas antes de receber e ele mesmo responde. Aí no versículo 1, capítulo 3, eu tô lendo na versão NVT. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Aqui é Paulo perguntando como se eles fossem os judeus, né? Ele está imaginando que os judeus poderiam fazer essa pergunta, então ele pega e já faz a pergunta e ele mesmo vai responder. E por que ele está falando isso? Porque os judeus, eles poderiam estar entendendo que Paulo quer diminuir eles. Como assim, Paulo? Nós somos o povo separado, você quer me diminuir? Não é assim. Então aqui Paulo já faz as perguntas que eles poderiam fazer. Aí no versículo 2, sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiado toda a revelação de Deus. É verdade, alguns deles foram infiéis. Mas isso significa que Deus será infiel? De maneira alguma, ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito, será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Versículo 5. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Aí, entre parênteses, estou seguindo o ponto de vista humano. Isso aqui é Paulo falando. Versículo 6. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo?
Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? Esse é o tipo de pergunta das pessoas que querem continuar no pecado, né? Por que eu não posso continuar pecando se isso vai manifestar a glória de Deus? Isso vai engrandecer o nome dele, né? É Paulo aqui fazendo as perguntas e respondendo. Aí no versículo 8, e alguns até nos difamam, afirmando que dizemos, quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Aqui é Paulo falando. Então, Paulo aqui, ele está mostrando a fidelidade de Deus, que mesmo se nós formos infiéis, e muitas das vezes nós somos infiéis, mesmo assim, ele continua fiel. Ele vai cumprir a promessa dele, independente do nosso comportamento, independente da nossa fidelidade. Então, os judeus, eles poderiam estar pensando ali, né, que Paulo queria nivelar eles aos outros povos, né? Tipo, tá tudo igual, vocês são iguais aos outros povos. Mas Paulo, na verdade, estava explicando que privilégios não são para nos retirar a responsabilidade da obediência. A quem é confiada as revelações de Deus, mais será cobrado, né? Na Bíblia está escrito, a quem é mais dado, mais será cobrado. Essa pessoa tem mais responsabilidade. E vamos aqui de um exemplo. Tem um juiz que vai jantar no restaurante e ele lá naquele restaurante ele consome bebida alcoólica. Aí quando ele vai embora, no trajeto, ele é parado numa blitz. E ali eles estão verificando se as pessoas estão dirigindo alcoolizadas ou não. Esse juiz, em vez de entrar ali na fila para fazer o teste do bafômetro, ele vai, se identifica e mostra a sua carteira de identificação. Dá ali, né? Mostra o crachá e ali ele já é liberado, não faz teste nenhum e tá tudo certo. Entende? É mais ou menos isso que Paulo está falando. Vocês têm um privilégio, mas vocês têm que dar o exemplo, vocês têm que então cumprir a lei, não ficar pecando ou usando desse privilégio para que vocês não sejam condenados. Entende? É isso que ele está falando. As pessoas que são privilegiadas, que têm ali um cargo de responsabilidade, eles têm que tomar mais cuidado ainda. Eles têm que ter mais responsabilidade ainda, né? Porque quanto mais é te dado, mais será cobrado. Não pode se aproveitar de um privilégio, assim como eu dei o exemplo do juiz, né? Para não obedecer às leis. Né? Infelizmente aqui no nosso Brasil muitos fazem isso, né? Aproveitam desse privilégio para não obedecer às leis. E nós sabemos que aos olhos do Senhor nada ficará em oculto e que a ira do Senhor só está sendo acumulada e que o juízo dele será derramado, né? O juízo pertence ao Senhor, é ele que vai derramar a ira dele sobre a terra. Aí agora a gente vai para o versículo 9. O título aqui dessa parte desse bloco é Todos são pecadores. No versículo 9, capítulo 3. Pois bem, devemos concluir que nós judeus somos melhores que os outros? Aqui é Paulo falando. Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Então aqui Paulo está dizendo que todos somos pecadores, inclusive eu e você. Aqui ele vai acabar com a gente, vai começar a nos convencer que de fato nós somos pecadores. Ele vai colocar cada um aqui em seu devido lugar, que é abaixo de Deus. Ele vai aqui nos mostrar que nós somos completamente dependentes de Deus. E isso, gente, não é para nos causar depressão, tristeza e nem para nos levar a um complexo de inferioridade. Isso aqui é para nos dar um choque de realidade, para que a gente possa entender que todos somos dependentes de Deus, em tudo e em todos os detalhes. Isso aqui é só um choque de realidade, porque muitas das vezes, quando a gente começa a ouvir muito sobre essa parte, né, apontando, você é pecador, você é pecador, você é pecador, você começa, nossa, eu sou um lixo, né? Por que eu sirvo então, Senhor? Tô depressiva já, porque eu sou ruim demais, o Senhor já me convenceu disso. Né? A gente fica meio depressiva, falando, meu Deus, não tem jeito pra mim, tô
estou acabada. E não é isso. A intenção aqui dessa parte não é isso. A intenção dessa parte é nos dar um choque de realidade para depois a gente receber a boa notícia que está por vir. Aí agora a gente vai no versículo 10 do capítulo 3. Como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Aqui, gente, ele está copiando passagens de outros livros lá do Antigo Testamento, ele está colocando aqui. Por isso que no começo ele fala, né? Como dizem as escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, com o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes gotejam de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor de Deus. Gente, temor de Deus, na verdade, é um freio moral. As pessoas que têm temor de Deus, ali, elas conseguem frear. Elas pensam em cometer o pecado, mas daí vem um temor e ela desacelera e freia. É um freio moral. E todos aqui se lembram que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios 9. Então, as pessoas que são sábias, elas precisam se atentar ao temor de Deus. Antes de cometer de fato o pecado, a gente precisa usar esse freio moral e se lembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, muito tolo e burro é aquele que não teme ao Senhor. Nós temos que temer ao Senhor. E esse temor, gente, não é medo. A gente vai agora desenvolvendo e o Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor, vai agora nos explicando o que é o temor do Senhor. Não é para ter medo. O temor é reverência, o temor é respeito. Aí agora no versículo 19. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos. Então a lei, gente, ela não veio para nos justificar. A lei veio para mostrar que nós precisamos de um justificador. E aí que entra o plano perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Lá no primeiro sermão de Jesus, ele faz um chamado para o arrependimento. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aquilo lá é um chamado para o arrependimento. E o arrependimento, ele não é um peso. Na verdade, ele é um alívio. É o alarme de Deus que dispara dentro de nós, avisando que é hora de mudar. E isso é durante toda a caminhada, durante todo o percurso ali da santificação, sempre vai aqui dentro disparar o alarme de Deus, tá avisando, ó, aqui o que você tá fazendo, o que você tá falando, chega, tá na hora de mudar. Porque existem várias áreas na nossa vida. E por isso que é importante a gente permanecer em Cristo. Porque todos os dias ele vai nos ensinar algo, né? São muitas áreas, são muitas coisas, são muitas feridas na alma, são muitas experiências que nós tivemos, muitas coisas que precisam ser tratadas por Deus. Então, durante o percurso dessa caminhada, sempre vai estar ali, ó, disparando o alarme de Deus. E isso, gente, não é para expor a gente, né? O pecado, jamais quando você confessa ele, é para que você seja exposto, é para que você seja envergonhado. Na verdade, quando você confessa o pecado, quando você se arrepende, o arrependimento, ele nos traz libertação. Libertação. Você se arrepende, você abandona aquele pecado, você não é mais escravo daquilo, você está livre em Cristo Jesus. O arrependimento, ele não nasce da culpa, mas ele nasce da revelação da grandeza de Cristo. Quando a gente entende o porquê e como que nós somos justificados, aí vem o arrependimento. Quanto mais a gente olhar para Cristo,
mais a gente vai enxergar o quanto que nós somos pequeninos e o quanto que nós necessitamos de mudança. O nosso olhar precisa ser sempre para Cristo, o nosso foco precisa ser sempre Cristo e não as outras pessoas. Porque se a gente começar a olhar para o lado para as outras pessoas, a gente pode correr o risco de achar que nós somos bons demais. Porque dependendo de quem você vai se comparar, você vai falar, não, mas aqui ele faz isso e faz aquilo. Eu não, ó, pago tudo certinho, faço tudo de forma lícita, sou obediente, pago os meus impostos, não faço nenhuma falcatrua. O meu vizinho lá faz, você viu? Ele tem gato lá na casa dele, ele faz vários cambalachos. Então, quando você começa a se comparar com o outro, você corre o risco de se achar muito bom. Ou você pode também correr o risco de criar aí em você um complexo de inferioridade. Porque dependendo de quem você vai se comparar, você pode achar, não, aquela pessoa é muito boa, eu sou péssima. Não tem como, aquela pessoa é boa demais e fica ali idolatrando, exaltando o outro e vai você se diminuindo. E não é isso que Jesus espera de nós. O que Jesus espera de nós é que cada um aqui tenha Ele como foco. O olhar precisa ser para Ele, porque aquele que olha para o Senhor reflete a luz dele. A gente sempre tem que olhar para Cristo, sempre tem que seguir os exemplos de Cristo. Nós temos que pedir para o Senhor colocar em nós uma mente como a de Cristo, um falar como de Cristo, um enxergar como de Cristo, um ouvir como de Cristo, um pensar como Cristo. E não como as pessoas, assim como a gente. Porque todos aqui são falhos e pecadores. Então a gente precisa ter o foco. Olhar para Cristo, se encher do amor dele e transbordar, né? Durante esse percurso que é a vida, a gente tem que se encher do amor e permitir que esse amor transborde. Para que por onde a gente passe, a gente consiga deixar um pedacinho de Cristo, né? Uma sementinha ali, a palavra de Deus, uma sementinha por onde a gente passar. Ou às vezes com a própria boca, ou às vezes com as nossas atitudes, ou às vezes com o nosso olhar, com o nosso gesto, a gente acaba plantando uma sementinha por onde a gente passa. E lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Graça, o que é graça? É o favor imerecido. Fé, precedida do arrependimento que leva à metanoia. A fé, ela salva, ela promove transformação. Dádiva de Deus, ninguém vai poder dizer que foi salvo porque mereceu, porque ninguém merecia. Nós fomos salvos por meio da graça, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então, até agora, Paulo, ele nos mostra que somos pecadores. Ele nos dá aqui um choque de realidade. Mas a seguir vai vir a boa notícia. Vem a cura dessa doença chamada pecado, que é a graça que nos é concedida por meio de Jesus. E olha só, o pecado, muitas das vezes, ele é banalizado pelo mundo, né? Existem até músicas zoando e dizendo que o P do pecado e tal. Eu tô no P do pecado. Eu escutei uma música esses dias, eu não consegui entender muito bem, não consegui escutar tudo, mas pelo que eu entendi, tava zoando, né? Eu tô pecando mesmo, eu não consigo largar esse pecado, eu sou feliz assim, e até zoando, entendeu? Assim, temor zero de Deus, né? E infelizmente o mundo é esse, por isso que a gente não pode tomar a forma do mundo, a gente tem que tomar a forma de Deus, né? Não do mundo. E por isso que entra a metanoia, né? Que é a transformação de mentalidade. Não tomem a forma do mundo, mas transforme-se pela renovação de mente, né? De mentalidade. Se encha da palavra e seja transformado. Ainda no capítulo 3, versículo 21. Ainda continuando nessa linha de raciocínio. Gente, Romanos é um dos meus livros prediletos, porque ele explica tudo. Tudo que a gente leu até agora, lá do Antigo Testamento, os evangelhos de Jesus, tudo. Romanos explica tudo, a gente consegue entender tudo. Paulo explica ali parte por parte. Primeira vez que eu li Romanos, eu falei, uau! Né? Antes eu só ouvia falar, mas agora eu estou lendo e estou entendendo. Foi muitas dúvidas sendo esclarecidas através do livro de Romanos. Ele vai tratar de vários assuntos. Eu até acho que é de todos os assuntos, todas as dúvidas que a gente tem, Romanos aqui nos responde. Agora a gente vai
para o versículo 21 do capítulo 3. Agora, esse bloco, o título é Cristo tomou sobre si o nosso castigo. Então, aqui vem a boa notícia. Versículo 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas. Por que está falando isso, gente? Porque todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, mesmo lá no Antigo Testamento, eles foram salvos pela fé. Eles foram salvos porque eles tinham fé que Deus iria enviar o Messias. Eles esperavam no Senhor, porque estava escrito na palavra. Quando a gente estudou o Antigo Testamento, alguns livros, várias passagens lá eu falava, ó, aqui tipifica Cristo, aqui aponta para Cristo, que está lá na frente. Então, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Eles sabiam que Deus Pai, o Abba, iria enviar o seu Filho, Cristo Jesus. Então, todos foram salvos por meio de Jesus Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo, porque no Antigo estava escrito lá nas Escrituras. Eles creram, eles acreditaram que o Senhor ia enviar o seu Filho, e assim foi feito. E também foram salvos pela fé. A gente vai estudar agora quando chegar aos versículos que vai explicar sobre Abraão. Então, continuando o versículo 21. Deus nos mostrou que somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Então, a justificação é um ato jurídico e é um ato instantâneo, onde declara o pecador justo e livre de condenação. Acontece uma vez e alguém teve que pagar por nossos pecados, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é um homem justo. Ele não ia passar a mão na nossa cabeça e fechar os olhos para o nosso pecado e falar, não, fingir que ninguém está vendo e eu vou declarar você justo aqui de forma injusta. Não, o Senhor Todo-Poderoso, ele é justo e ele faz as coisas perante a lei. A lei, porque no mundo espiritual existem leis. Então ele cumpriu todas as leis para que nós pudéssemos ser justificados. Então alguém teve que pagar por isso. E esse alguém foi Jesus. E lá na cruz, ele disse, tetelestai, está pago, foi consumado. Os nossos pecados foram punidos na cruz. Então ninguém pode falar, as pessoas pecam e nada não aconteceram. Não, peraí. Nossos pecados foram punidos na cruz, através de Jesus. E pecado é algo muito grave. No entanto, o salário do pecado é a morte. E Jesus, ele recebeu esse salário por nós. Ele foi morto por nós. O salário do pecado é a morte. E Jesus foi morto para pagar pelos nossos pecados. Por isso que nós fomos justificados. E a justificação é um ato jurídico. Jurídico é um ato legal, de legalidade, de leis, do mundo espiritual. Então, a justificação, algo muito importante. Além de perdoar a sua dívida, o seu pecado, ela ainda nos coloca crédito na nossa conta. É um crédito infinito. Porque senão você poderia pensar assim, eu aceitei Jesus, foi justificada por Jesus, e agora se eu pecar de novo, eu vou ter que aceitar de novo Jesus para de novo ser justificada? Não, porque no momento que você aceita Jesus, você é justificado, você crê nele. Nós somos salvos, nós temos que crer, aceitar Jesus publicamente, proferir através da nossa boca, nós temos que crer. E a partir disso nós somos justificados. E além dos nossos pecados serem perdoados, porque Jesus pagou pelos nossos pecados, nos é colocado crédito na nossa conta. Então todos os pecados que ainda nós vamos cometer já estão pagos. Por isso que nós temos crédito na conta. Então você não receberá condenação pelos seus pecados já cometidos e nem pelos pecados que ainda você vai cometer, porque somos falhos e pecadores. E o verdadeiro convertido, ele fica triste quando ele peca, certo? Porque senão muita gente pode falar, tem crédito na conta, eu vou e meu crédito é infinito, então eu posso pecar pra caramba,
que eu tô salvo. Jesus já me justificou na cruz. É por isso que Jesus morreu lá, para mim pecar pra caramba. Errado? E Paulo, ele fez essa pergunta, ele respondeu, ele vai falar sobre isso de novo. Está completamente errado. Porque aquele que realmente recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, aquele que teve de fato a verdadeira conversão, aquele o qual o seu nome foi escrito no livro da vida, quando ele peca, ele se constrange, ele fica triste. Então, o verdadeiro convertido, ele não peca de propósito. Não é de propósito, intencional. Ele não peca intencionalmente. E logo após o pecado, ele fica triste. Vem um arrependimento. E esses são os estágios do verdadeiro convertido. Então, o verdadeiro convertido, ele não sente prazer em pecar, né? Então, você nem tem esse pensamento, eu posso pecar porque já está pago. Porque você não sente prazer em pecar. Você se entristece no fato de pecar e entristecer ao Pai, ao nosso Abba. Outra coisa importante, quem é justificado ao pecar, ele não é condenado ao inferno, porque ele tem a salvação, certo? Então, eu e você, se nós pecarmos, já estamos salvos. Tem todo o processo de arrependimento, que a gente fica triste, que a gente abandona o pecado e tudo mais. Mas o que acontece é que o pecado, mesmo você estando salvo e justificado, nos afasta da presença de Deus. Então a gente vai perdendo a intimidade, a gente vai perdendo a comunhão com o Pai quando a gente continua em pecado. Entende? Porque não adianta. Não adianta, onde tem pecado, Deus não habita. Por isso que a gente tem que permanecer e permitir que Jesus vai nos limpando, para que a gente possa ter intimidade e comunhão com Deus, para que Deus possa ouvir as nossas orações. Entende? O pecado é um bloqueio entre nós e Deus. Lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para acessar a vida abundante que Jesus nos prometeu, é necessário se arrepender. É necessário confessar e abandonar a prática do pecado. A justificação, gente, é algo importante. Ela é diferente da santificação, que é um processo. A santificação é um processo que vai acontecendo, aonde o amor de Deus vai te constrangindo e você vai se arrependendo dos pecados e você vai abandonando o pecado e você vai trilhando o caminho da santificação, é onde você vai sendo limpo. É diferente da justificação, mas nós somos chamados para sermos salvos e para sermos santos, né? Porque nós passamos a pertencer ao povo santo, então nós temos que ir se limpando, temos que ser santificados. Certo? E muita gente, muitos crentes, muitos cristãos, muitas das vezes não acessa a vida em abundância, não acessa, porque existem barreiras, existem pecados de estimação, existem pecados aí escondidos e que isso impede a pessoa de acessar a vida abundante que nos foi prometida. Por exemplo, a gente falou na primeira aula com a pastora Giovana, né? Jesus fala que nós temos que perdoar. Quando você retém o perdão por seus motivos, né? O pecado que a pessoa cometeu foi horrível, você não consegue perdoar, não consegue de jeito nenhum. Pensa aí num pecado horroroso, pensa aí num pedófilo horroroso, que estuprou e matou uma criança. Os pais daquela criança, como que vai perdoar aquilo? É super difícil. Mas está escrito na palavra que nós temos que perdoar. Lá não está escrito, perdoa se o pecado for fácil de ser perdoado. Perdoa se você conseguir. Não, está escrito, perdoa e ponto final. Assim como está escrito, honra seu pai e sua mãe. Não está escrito, honra seu pai e sua mãe se eles forem bons pais, boas mães. Não está escrito isso. Está escrito para você honrar e ponto final. E quando você não obedece, você está desobedecendo a Deus. Se você está desobedecendo, é porque você está pecando. E se você está pecando, você está abrindo brecha para o inimigo. E abrindo brecha para o inimigo, como que você vai ter uma vida reta? Como que você vai acessar a vida abundante que Jesus nos prometeu se tem uma barreira aí te impedindo de ter intimidade com Deus porque você está em pecado? E muitas das vezes a falta de perdão, por exemplo, né, que foi aqui o tema que eu trouxe agora aqui como exemplo, endurece o nosso coração. E o Senhor não se agrada de coração endurecido. Ele acaba tendo ali uma barreira atrás da outra. É desobediência,
Você está descumprindo ali a ordenança que Deus te deixou e você vai criando barreiras que vai te impedindo de ter intimidade com Deus. Isso vai te afastando de Deus e você não acessa a vida em abundância. E isso, gente, quem pode nos revelar é o Espírito Santo. Por isso que quando a gente ora, a gente tem que falar que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se você falar e se você pedir, ele vai te trazer várias coisinhas lá do seu passado, ele vai trazer na sua memória e aí você vai lembrando. E aí o que você tem que fazer? Se ajoelha, conversa com o Senhor, fala que você está arrependido, pede perdão, traz à luz aquele pecado, abandona essa prática do pecado. E aí vai ser lançado lá no mar do esquecimento. Aí já era, foi lançado lá, não pesca mais. Já está perdoado, você não está mais na prática, você já trouxe a luz. E aí você vai se aproximando cada vez mais de Deus. Aí no versículo 23, capítulo 3. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Aqui vocês entendem que nós fomos resgatados, porque o salário do pecado é a morte, era para a gente ser morto. E essa morte aqui que fala não é a morte física, né? Porque a morte física todo mundo vai ter, mas é a morte espiritual, é a separação de Deus. Por isso que fala que quem é batizado, quem desce as águas, quem nasce de novo, fala o seguinte, quem nasce 2 vezes, que é o seu nascimento natural do corpo, mais o seu nascimento ali, o seu novo nascimento, né? Onde você mata o velho homem e ali quando você levanta das águas, você nasce de novo, onde você vai sendo transformado. Então, por isso que fala que quem nasce 2 vezes, morre uma só. Porque aquele que nasceu 2 vezes, aquele que aceitou Cristo como seu único Senhor e Salvador, só vai morrer a morte natural que é da carne, mas não vai ter a morte espiritual. Só que aquele que não aceitar a Cristo, aí vai ter como pagamento essa morte aí, que é o pagamento, o salário do pecado, que não aceitou Jesus. E aí, além da morte física, vai ter a morte espiritual, onde vai ser a ausência de Deus lá na eternidade. Aí no versículo 25, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Então é para todo mundo? Não. É em favor daquele que crê, daquele que aceita o sacrifício de Jesus na cruz. Não adianta falando que todos os caminhos levam a Deus, que todos são filhos de Deus. É mentira. Só é filho de Deus aquele que recebe o espírito de adoção, aquele que é adotado como filho. E a gente vai falar sobre isso também nos capítulos posteriores. Paulo vai ensinar pra gente certinho sobre o espírito de adoção. Por isso que nós chamamos Deus de nosso Pai. E Jesus, nós passamos a ser co-herdeiro com Jesus. Porque por causa do sacrifício dele nós fomos adotados. Imagine, Jesus é o Deus, Filho e o nosso irmão mais velho. E nós temos acesso agora ao Pai graças a Jesus, que é o nosso mediador. Então, para entender aqui, depois do arrependimento, quando você comete o pecado, precisa vir a limpeza. Então, não é apenas o perdão que Deus oferece, mas a purificação do que toca na raiz da culpa, silenciando a consciência e calando a voz do acusador. Então não adianta mais Satanás ficar te acusando, trazendo à sua memória aquele pecado, jogando setas aí na sua cabeça. Não adianta mais ele te acusar disso, você já está livre. Você já se arrependeu, você largou o pecado, você confessou. O acusador não tem mais poder sobre você. E nem a sua consciência tem que ficar te acusando sobre isso. O sangue de Jesus, ele não apenas cobre o pecado, mas ele remove da conta. É o detergente mais poderoso do universo. E 2 vozes são sempre ali tentar nos acusar, dizendo que não, você tem que relembrar aquele pecado. Que é o acusador, é o Satanás. Mas a gente tem que se lembrar do sangue de Jesus. Já era, já está limpo, já está pago. Lá em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 10 ao 11, está escrito que vencemos o acusador pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós estamos limpos, não porque somos perfeitos, não porque merecemos, mas porque o sangue de Jesus fala por mim diariamente. Diariamente, o sangue de Jesus
fala por nós, ele nos limpa, nos purifica, é poderoso. Jesus, ele nos justificou através do sangue dele, né? Que no mundo espiritual é forma de pagamento, é moeda. No mundo espiritual é através do sangue que se paga. E foi pago, está consumado. O Senhor Jesus pagou pelos nossos pecados. Então agora a gente vai para a parte B, continuando o versículo 25. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado. Aqui lembra também, gente, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Então, é aquilo, a gente é cobrado, quanto mais, por isso que quanto mais a gente recebe, mais a gente será cobrado. Mas Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Quando a pessoa não sabe da lei, ela não vai ser cobrada por isso, porque ela não a conhecia. Aqui fala, no passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecado que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei, que foi aquilo que Paulo ele fala aqui direto nas cartas de Romanos, né? Na verdade, a lei ela foi dada para mostrar que nós precisamos de um justificador. Então, a nossa salvação não é por mérito próprio, não é por obras, é pela fé. Não é porque a gente merece, é por causa do amor do Abba. Então, a lei nos leva a Cristo, porque a lei nos mostra que somos falhos e pecadores e que precisamos de Jesus. Aí no versículo 29, afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a Deus? Podemos abolir a lei? Claro que não, na realidade é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente. A gente já falou isso outras vezes, né? Quando o Senhor Jesus nos tira o coração de pedra e coloca um coração de carne em cada um de nós, nós passamos a obedecer a Deus por amor e não por imposição, não porque somos obrigados, mas por amor, por gratidão ao sacrifício de Jesus. E é isso que está falando. E muita gente fala, então depois de Jesus não precisa mais cumprir as ordenanças do Senhor. Precisa sim. Jesus mesmo fala que ele não veio para revogar as leis, mas ele veio para cumprir as leis. E nós precisamos continuar a cumprir essas leis, né? Não é para abolir a lei. Então aqui Paulo ele vai tirando várias dúvidas, né? Tudo ali, as dúvidas que a gente tem, ele vai tirando aqui. E agora vai entrar o capítulo 4. E o título desse bloco é Abraão como exemplo de fé. Versículo 1. Do ponto de vista humano, Abraão foi fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Paulo perguntando. Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Então Abraão ele não foi considerado um homem justo, porque ele era bom por causa das obras dele. Ele foi considerado um homem justo, assim como nós somos considerados pessoas justas, somos justificados, porque temos fé, porque cremos. É por isso. E do mesmo modo ele está explicando o Abraão, que o Abraão também não conquistou a salvação dele. Aí no versículo 4, o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Então aqui Paulo está explicando que nós não trabalhamos, nós e nem Abraão, nem lá no Antigo Testamento, ninguém lá trabalhou para receber a graça imerecida, para receber o salário da salvação.
Porque a salvação não vem através de salário, a salvação vem através de fé, não vem através de boas obras. Então não tem nada que você possa fazer para merecer. O que você tem que fazer é aceitar Jesus, o seu Redentor, o seu resgatador. Porque a graça é um favor imerecido. Não tem como você pagar, não tem nada que você possa fazer para poder conquistar por mérito próprio. Então não é por pagamento de obras, né? Não é por trabalho, é isso que Paulo aqui está falando. E isso daqui, muitas pessoas que são revestidas de justiça própria, elas têm dificuldade para entender e para receber a justificação e a salvação. E eu entendo perfeitamente, porque eu sei que no passado, Deus ainda continua trabalhando isso em mim. Eu fui muito revestido por justiça própria. E a justiça própria, ela vem justamente por comparação com os outros. Porque se o seu foco for Jesus, a justiça própria, ela cai por terra. Porque você se coloca no seu lugar olhando para Jesus. Mas quando você se compara com os outros, você se acha muito bom. Você começa a ver que os outros cometem alguns pecados que você não comete. E você vai se revestindo de justiça própria e você vai se achando bom, você vai se achando justo por causa dos seus méritos, por causa do seu comportamento, por causa da sua conduta. E é isso aqui que Paulo fala. A graça, a salvação, ela não é pagamento de salário, é imerecido. E quando a pessoa começa a entender isso, a justiça própria cai por terra. Aí no versículo 6, aqui ele falou de Abraão e agora ele vai dar o exemplo de Davi. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Aqui está falando dos Salmos, onde Davi escreveu. Aí no versículo 8, sim, como são felizes aquele cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Aqui ele está falando aquela passagem de Davi, quando ele mata Urias, quando ele comete o adultério com Batseba, quando ele manda lá matar Urias, né? E aí tá falando, se fosse por aquilo ele receberia salvação? Não. Quantos pecados que Davi não cometeu, né? A salvação vem por meio da fé. Então aqui, aí no versículo 7 fala, né? Como são felizes aqueles cuja obediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Então, cobertos aqui está no sentido de estar protegido por Deus. Deus nos dá cobertura. Sabe quando tem uma ação policial e que um dá cobertura para o outro, um protege o outro para que eles não sejam baleados? É isso. Deus nos dá cobertura, Deus nos dá sua proteção. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, está escrito: quem oculta encobre seus pecados e não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então, quem confessa e abandona os pecados passa a estar coberto por Deus. Mas aquele que oculta, aquele que encobre, aquele que esconde os pecados está vulnerável ao inimigo, porque é criado brechas em sua vida onde o inimigo pode tocar nessas brechas. Ele pode entrar na sua vida através dessas brechas. Essas brechas se chamam pecados. Quando a gente traz o pecado à luz com arrependimento, a brecha é fechada. O pecado é lançado no mar do esquecimento, isso está lá em Miqueias, no capítulo 5, e você passa a estar coberto, protegido por Deus e o inimigo não te toca. Lembra quando a gente estudou Números, que teve aquela passagem do profeta mercenário Balaão e do rei Balaque, onde o rei Balaque contrata Balaão, que era um profeta, para poder amaldiçoar o povo de Israel. Balaão no começo não aceitou, mas depois a oferta foi aumentando, ficou irresistível, como ele era mercenário, ele acabou cedendo e aceitando. Chega lá, ele tentou, não deu certo, ele explicou que ele não poderia amaldiçoar, porque aquele povo era abençoado por Deus, aquele povo estava protegido, coberto por Deus, nada que ele fizesse poderia amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo tinha cobertura do Senhor. E aí eles tentaram de tudo e não conseguiu nada. Aí no final, Balaão não consegue, mas ele dá um conselho ao rei Balaque. Ele fala o seguinte para o rei Balaque: enquanto esse povo estiver em obediência, eles vão estar cobertos, protegidos por Deus. Mas se eles desobedecerem, eles vão abrir brecha. E aí o inimigo vai poder entrar. Foi esse conselho que Balaão deu ao rei Balaque. E aí foi isso que o rei Balaque fez, usou dessa estratégia. Pediu lá para as moças do povo dele
começarem ali a fletar, a conhecer os israelitas, e ali eles acabaram se envolvendo com essas moças, sendo que Deus tinha dito que não era para se envolver com mulheres de outros povos. Eles desobedeceram, eles pecaram, eles abriram brechas. E ali foi que o rei Balaque conseguiu através disso. Lembram dessa passagem? Aí depois, né, eles ali direto, eles pecavam e aí criavam brechas e aí eles perdiam as batalhas, aí o inimigo conseguia acessar eles, aí depois eles se arrependiam, eles traziam à luz, muitas das vezes Deus mesmo que mostrava onde estava o pecado, que às vezes eles nem lembravam, traziam à luz, era perdoado, aí eles vinham com a cobertura de novo de Deus, né? E assim foi durante toda a trajetória deles. O povo de Israel, né, os judeus. Agora capítulo 4, no versículo 9. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também para os gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes dele ser circuncidado. Aqui está quebrando, né? Quando os judeus falam que só os circuncidados que serão salvos, né? Que têm a proteção de Deus. E aqui Paulo está trazendo essa questão, né? Que Abraão, antes de ser circuncidado, ele já creu, ele teve fé. E por isso que ele foi salvo. Aí no versículo 11, a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé. Porque como que ele ia fazer um ato daquele de circuncisão, que era algo assim medonho, se ele não tivesse fé? Nem dava para fazer aquilo, né? E de que Deus já havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiveram o mesmo tipo de fé que Abraão tinham antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou na obediência à lei de Deus, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada. É isso que Paulo aqui está argumentando com os judeus, que Abraão foi salvo, justificado pela fé, porque desde o início ele creu, ele teve fé. Aí no versículo 15, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. E lembrando também que a lei não veio no período de Abraão, veio com Moisés, né? Foi Moisés lá que subiu no monte, onde foram escritas as leis na tábua de pedra. Então Abraão, ele não estava no período da lei, e mesmo assim ele já tinha sido salvo pela fé. Então aqui também fala da justiça própria, por obediência à lei, que é a tentativa humana de alcançar a retidão, de alcançar a aceitação perante Deus ou a validação moral baseada nos próprios méritos, nas obras, no senso de moralidade, em vez de receber, de depender a graça divina. Então é uma postura, quando a pessoa ela acha que vai conseguir alcançar a salvação por mérito próprio, por obediência, isso vai causando uma postura de soberba, porque ela passa a se comparar com os outros, ela passa a desprezar o outro, porque ela se acha muito boa, muito correta. E a pessoa ela começa a se achar superior, incapaz de errar, e pessoas assim acabam questionando a justiça divina quando são contrariados. Quantas e quantas vezes nós mesmos, né, não se deparando, cobrando Deus, ou falando, Deus, mas isso não é justo, por que isso aconteceu? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor não fez nada? Muitas das vezes a gente fica assim, né? E isso é baseado na justiça própria. Deus sabe o que faz. A gente tem que confiar, orar e interceder um pelos outros. E o que a gente falou aqui o tempo todo é sobre brecha, né? Vamos fechar as brechas. Não vamos perder a cobertura do Senhor e nem a intimidade. Aí o último slide, para finalizar, versículo 16, capítulo 4. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão. Abraão é chamado pai da fé, né? Imagina, gente, naquela época. Ele não tinha Bíblia,
Ele não tinha pastores, ele não tinha pregador para ouvir a palavra, não. Aquele homem realmente foi o pai da fé, porque ele creu sem evidências. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus e obedeceu. Por isso que ele é o pai da fé, pois ele é o pai de todos que creem. Conforme aparece nas Escrituras, eu fiz um pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Ixi, eu perdi onde eu estava lendo, peraí. Crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor, em momento nenhum a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu e com isso deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Gente, Deus é poderoso para cumprir. No tempo dele, as promessas do Senhor para as nossas vidas serão cumpridas. Não vamos fazer como Sara, que quis dar uma ajudinha para Deus, né? E aí deu confusão, deu ruim. Vamos esperar no tempo de Deus e obedecer a Ele. No versículo 22, por isso sua fé e ele foi considerado justo. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos porque cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Aí fecha o capítulo 4. Então aqui Paulo nos ensina tudo isso, né? Nos ensina por que fomos justificados, o que é isso, como que acontecia lá no Antigo Testamento, fala de Abraão, fala de Davi, coloca a gente no nosso lugar, né? Tudo no nosso lugar, somos tudo falhos e pecadores, não adianta a gente se achar melhorzinho, não, que é tudo falho e pecador e que nós dependemos do Senhor Jesus, que nós temos que obedecer por amor, né? Por gratidão, temos que permanecer no caminho reto para que a gente possa ser limpo e purificado, para que a gente possa ter intimidade com o nosso Abba, com o nosso Senhor, para que Ele incline os ouvidos para ouvir as nossas orações. Né? Olha quanta coisa que Ele não explicou aqui, quantas dúvidas que não foram tiradas. Nossa, eu tinha muita dúvida, muita dúvida. A primeira vez que eu li Romanos, eu falei, uau! Muitas dúvidas. E ele mesmo faz as perguntas e responde, né? Parecia que ele lia os meus pensamentos fazendo as perguntas. Muito bom. Glória a Deus. Vamos orar aqui então, para terminar? Vamos orar então. Vamos tentar se concentrar, se conectar, a gente já vai desligar. Obrigada, papai. Obrigado pela sua palavra revelada, Senhor. Que essa semente, papai, que essa palavra que foi plantada agora em nossa mente e nosso coração, ela possa ser um agente transformador. Nos transforma, Senhor. Nos ajuda a ser transformados de glória em glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nós precisamos de Ti, papai. Muito obrigado por todo o aprendizado. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pela sua bondade, Senhor. Obrigada pela sua misericórdia. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo sacrifício. Nós te amamos, papai. Nos ajude a entender cada vez mais sua palavra, papai. Nós cremos, Senhor, o seu sangue está derramado sobre cada um de nós. Estamos cobertos. Estamos limpos e purificados pelo seu sangue, Senhor. Somos limpos de toda enfermidade. Que caia por terra toda enfermidade. Toda doença na mente, toda doença na alma, toda doença no corpo. Que seja agora coberta pelo sangue de Jesus e que a gente possa ser curado, liberto dessas doenças, papai. Nos liberta, Senhor, da escravidão da mente, papai. Por causa dos pecados, Senhor, nos liberta, Senhor. Dependemos somente de Ti. Muito obrigada, papai. Nos conduza essa noite, nos conduza toda essa semana, papai. Nos mostra, Senhor, nos traga sonhos, nos traga revelações, papai, nos mostrando mais sobre tudo que aprendemos hoje. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém.